Muito prazer, boa noite a todos. Me chamo João, para quem não me conhece ainda da mentoria, João aqui na parte de concursos públicos, mas na Polícia Militar eu sou Tenente Lisboa, fui aprovado aí no penúltimo concurso da Polícia Militar de Santa Catarina, fiquei em terceiro colocado, tive outras aprovações também na área policial, e hoje a nossa ideia aqui é trazer uma experiência mais conversada para vocês, tá? Nossa ideia aqui é trazer algumas discussões sobre como conciliar estudo, trabalho, família, e a nossa ideia aqui é discutir coisas mais banais, assim, coisas mais do dia a dia, as dificuldades que a gente enfrenta. Eu sei que cada um aí deve trabalhar, fazer faculdade, ter um pouco de, sabe, cada um vai ter um peso que carrega, sempre alguém vai ter alguma coisa a mais que deve ser feita, a gente, às vezes, tem algum relacionamento que te demanda mais tempo, algum familiar, ou filho, enfim, qualquer coisa, qualquer tarefa, um emprego, dois empregos, não sei, cada um tem a sua realidade. Então hoje aqui eu trago uma pessoa bem especial aí pra gente, é um cara que é muito meu amigo mesmo, o Tenente Serpa. Ele é um cara assim que, a gente já tem contato aí faz muito tempo, né, desde a época que a gente estudava para concurso, a gente entrou, fez o mesmo curso de formação, então o Serpa aí é um cara que conviveu comigo 2 anos durante o curso de formação lá na capital, em Florianópolis, uma pessoa que é meu amigo pessoal, um cara que eu considero bastante, é meu amigo pessoal, frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele, ele fez o curso comigo lá na capital e a gente hoje, nós dois somos tenentes da Polícia Militar em Santa Catarina. Tá, então, uma das coisas também que nos une é que a gente tirou lá entre os 10 primeiros colocados neste concurso. Claro que, obviamente, cada um com a sua realidade. Eu tinha o dia inteiro livre para estudar. A realidade do Serpa talvez já não fosse essa. E eu sei que a realidade de cada um aqui não é a mesma. Tá? Então, por isso, a proposta de hoje é conversar sobre como conciliar as coisas e, sabe assim, para realmente mostrar que cada um tem um peso, cada um tem as suas dificuldades e, ao mesmo tempo, eu gostaria de ouvir de vocês também, tá? Essa é uma reunião mais voltada para a conversa, para entender a realidade, tá? Porque estudar para concurso público não é só baixar a cabeça e estudar. Tem várias outras situações que nos demandam. A parte emocional, a parte, sei lá, a parte até para alguns, a parte espiritual, tudo isso aí impacta na tua realidade, como tu vai cumprir teus objetivos, quais são os teus propósitos, e tudo aquilo que te circunda e te motiva para estar alcançando aí os resultados. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui busquem a área policial, e se vocês não buscam, fiquem também tranquilos que tudo isso aqui que a gente fala serve para qualquer área, tá? Mas para quem é da área policial, PMSC, PMMG, Polícia Civil de Santa Catarina, cara, qualquer um, só escuta aí que a gente vai trocar uma ideia, falem também, por favor, depois a gente vai abrindo aqui a discussão, manifestem tudo aquilo que vocês sentem, que vocês têm de dificuldade, para essa conversa ficar um pouco mais leve, beleza? Então, basicamente isso, essa é uma reunião aberta de uma mentoria que eu tenho, específica para as carreiras policiais, e hoje a gente está abrindo para essa discussão, beleza? Então, vamos começar da seguinte maneira, tá? Como eu falei, o Serpa é um cara da minha turma aí, o Serpa é tenente da Polícia Militar de Santa Catarina, salvo engano, ele foi aprovado com 42 anos, né, Serpa? Se puder confirmar para mim aí. Eu estava com 40 anos quando eu fui aprovado. 40. Isso, aí finalizou o CFL com 42, então. Isso. Então, é uma realidade que, para muitos aqui, por exemplo, né, por isso que eu pedi para vocês comentarem no chat. Por exemplo, o João Vitor, 17 anos. A Mili, 21 anos. Cassiano, 24 anos. Wesley, também, 2 anos estudando. Isso, então. O pessoal, olha só, se a gente for olhar nesses números aí, o pessoal estava com mais ou menos metade da idade do que ele passou num concurso de formação de formação de oficiais aqui de Santa Catarina, um concurso difícil. Eu sei porque eu também passei nele, a gente sabe que as dificuldades que a gente tem. Então a gente trouxe o Serpa para conversar sobre como conciliar a questão de família, porque o Serpa, por exemplo, o Serpa é casado, eu vou deixar ele falar um pouco mais sobre isso. O Serpa tinha filho, já trabalhava, não sei quantos anos de polícia militar ele já tinha. Então, para mostrar para vocês, principalmente, o pessoal trouxe no chat, 17 anos, 21 anos, 24 anos. Eu fui aprovado com 24 também. Então, é o mesmo caso do Diego, foi aprovado por oficiais com 24 anos, tá? Mas, ao mesmo tempo, quero mostrar que não é a idade, não é a condição que ele está no momento, o trabalho, que vai dizer se a pessoa vai ter o resultado ou não, tá? Isso aí é uma coisa que tem que ficar muito claro, porque, da mesma forma, eu sei que dentro da minha mentoria também tem, sei lá, sargentos com quase 20 anos de carreira também estudando forte, tem muito policial dentro da minha mentoria que estuda muito, e muito mais do que algumas pessoas que, inclusive, têm o dia inteiro livre para estudar, tá? Eu falei demais, acho que vamos passar aí a bola para o Serpa, vamos trocar essa ideia. Eu queria saber, assim, ô Serpa,
Tu que é um... Cara, a gente tem uma amizade muito legal, assim, a gente consegue conversar aí, e agradeço o convite, desculpa, não, agradeço ter aceitado o meu convite. Eu sei que pode parecer uma armadilha, mas não é, né? Eu sei que é muito legal para ti também estar compartilhando isso aí com todo mundo, e tenho certeza que tudo que eles ouvirem aqui vai servir aí de exemplo para eles, porque não é fácil fazer o que tu fez ali, de, pô, passar em nono colocado no CFO, com a rotina que tu já tinhas, cara, não, é realmente para poucas pessoas, né? Eu queria ouvir de ti, cara. Pô, conta um pouco da tua história, como é que foi, como é que tava, vamos começar do começo, então, como é que tava a tua vida, como que tava a tua vida quando tu decidiu fazer o curso, o concurso de oficiais da Polícia Militar de Santa Catarina? Dá uma circunstanciada pro pessoal aí. Fechou. Primeiramente, boa noite. Tá tranquilo? Meu áudio tá de boa? Tá Então bem bom. tá, fechou. Então, pessoal, eu sou o César, conforme a apresentação aí do Lisboa, que é como a gente chama ele aqui na Polícia Militar, né? E agradeço o convite aí para participar da reunião. Hoje eu tô com 45 anos de idade, então eu tô vendo ali o pessoal ali com 17, né? Tudo pessoal mais novo, mas como começou, né? Então, eu com 23 anos foi a idade que eu entrei na Polícia Militar, com 23 anos. Isso lá em 2004. E entrei como soldado, né? No concurso público lá. E comecei a trabalhar em Chapecó, Santa Catarina. E eu só tinha ensino médio, porque a época então não era necessário ter nível superior e tal. Era outra realidade em 2004 e tal, né? Eu nem imaginava fazer uma faculdade, uma graduação, né? Aí, por conta dos benefícios que a Polícia Militar mesmo estava oferecendo para quem tivesse graduação, para quem tivesse pós-graduação e tal, especialização, eu pensei em fazer uma graduação ali à distância mesmo, né? Uma faculdade à distância só para conseguir um a mais, né? Um bônus ali que a Polícia Militar pagava. E aí eu me inscrevi ali para fazer português, letras, e só que eu nem iniciei. Aí eu já pensei, não, vou fazer direito então, e tal. Até minha esposa pensou também, a gente começou junto, inclusive, a faculdade de direito. E aí foi a sacada, né? Eu pensei, pô, eu vou passar aqui 5 anos, perder tempo da minha vida, perder dinheiro pra nada. Aí eu pensei, pô, principalmente tempo, né? Pô, por que que eu vou fazer essa faculdade? Por que que eu vou estudar? Por que que eu vou acordar mais cedo? Por que que eu vou dormir mais tarde? Por que que eu vou passar madrugadas às vezes, né? Perder tempo se para nada. Então foi ali que eu pensei, não, vou ter que fazer isso aí valer, né? E a época eu já tinha filho, então eu já tava, eu tinha esposa, filho, né, em casa, trabalhava na Polícia Militar, então eu tinha a faculdade à noite, conciliando com a PM, né, a escala da PM. Pô, legal, cara. Para quem não tem a dimensão, por exemplo, né, o CFO daqui de Santa Catarina é um concurso que exige direito, né? Então, hoje é uma realidade muito comum na própria tropa da Polícia Militar, o praça, o soldado, o cabo, o sargento, buscar a graduação em direito para buscar depois fazer o concurso de oficiais. Isso é uma realidade muito, muito, muito grande. Eu diria aí que, sei lá, a cada 10 policiais aí que eu vejo na tropa, pelo menos uns 3, 2, 3 estão nessa realidade de que eles querem ser oficiais e querem fazer o direito, e muitos deles fazem, mas eles esbarram em alguma coisa e percebem, putz, eu acho que eu vou ter que fazer algumas coisas a mais. Por exemplo, podem ter pessoas aqui que, sei lá, só estudam, que nem eu fiz uma enquete esses dias no meu Instagram, só estuda, trabalha, estuda e tal, e eu vi que a maioria trabalha, mas mesmo assim, eu conheço pessoas que têm o dia inteiro livre e não fazem, né? Isso, e esse tipo de decisão, né, por exemplo, do Serpa, pô, é, passa por, pô, são vários desafios, né, porque olhando assim, contando, parece muito simples, né, mas, pô, viesse de quantos anos de corporação, Serpa? Então, eu estava com 9 anos já de corporação quando eu passei no CFO. Mas o que me ajudou é que eu não precisava estudar para faculdade, né? Já que eu estava estudando para concurso, aí a faculdade deu para levar de boa. E, inclusive, fiquei como primeiro colocado na turma, né, da faculdade ali. Mas isso por conta do estudo para o concurso, né? Que ajudou muito. E então, 9 para 10 anos de polícia foi quando eu pensei
pensando no financeiro, né, em fazer uma faculdade só para ter, né, para ganhar ali. Aí que eu pensei, não, mas não vai valer a pena, vamos estudar direitinho. Então eu comecei a levar a sério, tá, tudo ali. E no primeiro concurso que teve ali, o mesmo concurso que você fez, que depois deu problema, foi cancelado, foi, né, a gente teve que fazer de novo a prova. Graças a Deus no primeiro deu boa. Porque se tivesse que esperar mais alguns anos, eu acho que eu não ia conseguir aguentar a pressão física, principalmente durante o CFO, né? Que são 2 anos ali de muita intensidade. Então, ainda bem que deu boa logo, né? Senão, já pensou passar com 45 anos? Aí ia ser mais difícil ainda, né? O pessoal acaba não dimensionando depois, né? Porque acho que é tão difícil quanto passar é suportar lá dentro todos os desafios que a gente tem, né? Quem aqui já é policial militar, por exemplo, deixa eu ver quem que aqui já é policial militar. Além de eu e o Serpa, o Matos também é policial militar. E ele sabe como é que as coisas funcionam, sabe que curso de formação não é brincadeira, né? O Thiago também já foi do Exército, sabe como é que é o negócio, como é que é a batida depois, né? Então, o pessoal aí que está estudando aí para as carreiras policiais, não é botar terror nem nada, mas entender, né, que depois a gente tem outros desafios também, né? O estudo ele não se encerra ali. Muitas das vezes o curso de formação é uma etapa do concurso ainda, então faz parte do jogo, né? Bom, com relação cara, assim, ó, com relação ao teu início, né? Quantas horas tu conseguia estudar mesmo com essa tua rotina, assim? Era uma coisa frequente, tinha rotina, ou fazia o que dava na hora que dava, tinha planejamento, não tinha? Como é que era? Então, assim, Lisboa, diferentemente da proposta que você traz aí com a tua mentoria, eu não tinha nada disso. Então, eu realmente, eu consegui, como é que diz, na brabeza, né? Aham. Consegui na brabeza, com muitas horas de estudo, muita repetição, porque eu não tinha método, eu não tinha nada. Então, o começo, principalmente, foi muito difícil para mim. Aí eu busquei, ainda eu lembro, no livro do Pedro Lenza. Não, do Pedro Lenza, não. Do William Douglas. William Douglas. Aham. Isso. Eu busquei ali eu devo muito ao William Douglas, cara. Ele foi o meu mentor. Porque o livro dele ali, ele dá uns passo a passo de como a gente fazer alguma coisa certa, né? Que não é só você ler as coisas, não é só você querer fazer sozinho que não vai dar certo. Então, ali que eu busquei o meu norte. Daí, de horas, no começo, assim, porque ele vai aumentando, né? No começo, eu acho que, sei lá, eu conseguia me manter umas 2 horas estudando, depois foi aumentando até o ponto, isso por muito tempo, até o ponto que eu não tinha hora para estudar. Eu simplesmente acordava pela manhã já pensando, respondendo questão, tomando café, é, ouvindo áudio. Depois eu quero falar sobre isso, que eu mesmo gravava os áudios, né? Eu gravava as leis, fazendo explicações, não só a lei seca, né? Eu li a lei, daí tinha apontamentos que eu tinha no meu caderno de resumos. Eu já fazia apontamentos lendo a lei para depois otimizar meu tempo. Quando eu estivesse correndo, indo para academia, lavando uma louça, varrendo a casa, eu estava ouvindo aqueles áudios que eu mesmo estava produzindo. Então, no final, nossa, não tinha tempo para estudar. Eu acordava e até a hora que eu ia dormir, eu estava envolvido com estudo. Então, foi muitas horas mesmo. Me parece que então foi meio que, não desregrado, mas sem um profissionalismo assim na questão de organização, no método, né? Foi assim, Exatamente. na brabeza, na repetição, e Exatamente. deu certo. Enquanto eu podia, deu certo, só que o caminho foi muito mais longo, né? Eu exigiu muito de mim, exigiu muitas horas e ficou muito pesado. Eu acho que se a gente tem um método que é esse que você está propondo, né? A pessoa tem um norte, tem como onde buscar, onde focar com mais força, sei lá, né? Hoje em dia eu já faria totalmente diferente, né? Então eu acho que seria muito mais fácil, né? E quanto tempo que levou nessa pegada de estudo, assim, desde que tu tomou a decisão? Então, eu entrei para a graduação de Direito, como eu falei, desde o começo já pensando em concurso público. Então já dá para contar que foram 6 anos, a graduação inteira e mais um aninho ali depois de estudo. Então, durante a graduação, tu já fazia as questões? Já fazia questões, Extra, estudava. além
ou fazia para a faculdade, assim, já tinha esse hábito de ir além? Não, eu ia além, além. Eu pegava a doutrina, hoje, agora nós iniciamos o direito constitucional na faculdade. Aí eu já pegava a doutrina, procurava ler, eu tinha bastante tempo para ler de madrugada, eu lia a doutrina, já respondia a questão, já lia a lei seca, já ia conciliando isso, fazendo um resuminho, é, fazendo a edição do resumo conforme as leis iam mudando e conciliando. Então, Isso te garantiu um resultado bom na faculdade também. na Entendi. faculdade, Certo. isso. Nossa, a minha situação já é bem diferente. Na faculdade eu, cara, fazia qualquer coisa, fazia para fazer ali, para terminar, e eu só fui virar chave lá no último semestre. Quando eu estava com o TCC na mão, quando eu estava mais atarefado, aí eu me vi assim, putz, vai sair o edital, e aí dali para frente eu virei a chave, mas eu vou te dizer que durante a minha faculdade eu negligenciei, eu não sabia o que eu queria, não sabia o que eu ia estudar, não sabia nem o que era estudar. E aí eu lembro que o edital saiu, eu ainda estava na faculdade, não estava formado e tal, estava naquela vias de receber o diploma, colar grau e tudo mais. Mas, pô, olha só, cada um vai ter uma história diferente, né? A gente vê aí pessoas com essa rotina de dedicação, e isso tem, claro, que quem já vem nessa rotina de dedicação simplesmente vai chegar o momento da prova e vai passar. E tem pessoas também que eu vejo que viram a chave do nada, decolam, e a gente tem alunos na mentoria hoje que são assim, que vêm assim de uma experiência pretérita muito ruim, uma base ruim, e aqui, ó, de um tempo por outro, vira a chave, tá lá fazendo questão pra caramba, tá voando no rendimento, vai lá e passa. Porque o concurso nada mais é do que isso, né? Na verdade, assim, a banca não quer saber o que acontece com a tua história, com a tua vida, com a tua família, não quer saber de nada, quer saber se tu sabe marcar o X no local correto. Isso. Esse era um pensamento que eu tinha quando eu estudava. Eu olhava assim, cara, tinha 70 vagas, né, 65 masculinas no nosso concurso. Eu olhava assim, cara, uma delas já é minha, não quero saber da concorrência, eu vou fazer aqui para acertar a prova. Tanto é que lá na hora da prova, acho que tinha 80 questões, eu acertei 75 das 80. E aí, e tu deves ter acertado mais ou menos isso também. Eu acertei 72, salvo engano. Sim. Então, o pessoal que ficou lá em cima acertou mais ou menos isso. E, cara, se vocês pensarem dessa forma também, né? Só que a gente tem que. Claro, a banca nunca vai se preocupar É com Pode falar? uma situação, Lisboa. Eu, depois que eu comecei a aprender a estudar e tal, eu comecei a focar mais nas matérias que eu não conhecia, não sabia direito, né? Como eu estava na graduação de direito, então as matérias de direito já era para mim, já tava mais, eu tinha mais segurança, né? Mas o inglês e a informática eram os meus grandes medos. Tanto é que depois que eu saí da prova do CFO, nas duas que eu fiz, né? Que foram aquela cancelada e tivemos que repetir, eu não tinha certeza que eu tinha acertado uma apenas de inglês. Eu pensava, não, eu não tenho certeza que eu acertei nenhuma. E só com o estudo ali no aplicativo do Duolingo ali, deu para acertar o suficiente. Eu acho que foram 3 ou 4 para somar ainda na nota final. Eu errei uma também de inglês, mas é isso aí. O inglês era meio que um coringa, né? Um negócio assim que pode vir qualquer coisa, mesmo que tu saiba, tu não saiba, tá lá. Pode vir qualquer coisa aleatória, bem, bem complicadinho. Quem estuda aqui para PRF também, eu sei que tem um pessoal aí, pelo menos 3 aqui estudam para PRF. Tem inglês e espanhol, a mesma coisa. É fazer questãozinha aí básica que nem o Serpa falou, Duolingo. Cara, Duolingo é um aplicativo de inglês básico para celular, não é? Aquele que tem para preencher coisas ali, vai completando frases, ele pergunta alguma coisa e tal. Coisas básicas, né? Coisas básicas que, bem feitas, fazem a diferença lá na frente. E quem é da mentoria aqui sabe que tudo que a gente trata aqui dentro não tem nada de extraordinário e nada de mentira, né? A gente sempre fala e traz soluções as mais simples possíveis. Por quê? Porque o simples é o que funciona, é o que bem feito ele, no final das contas, desde que organizado, ele mata toda a charada. Cara, ô Serpa, com relação à tua família, cara, tinha alguma resistência, assim, tu sentiu alguma coisa? Porque muita gente fala no Instagram lá pra gente, pô, a minha família não apoia, ou... Se bem que no teu caso tu já era policial militar, né? Não tinha essa resistência porque tu já estava dentro. Mas, por exemplo, antes, então, né? Vamos voltar um pouco, antes de oficial, como soldado, né? Não sei se já tinha alguém na família, se tinha alguma resistência, tinha alguma coisa assim que...
Não, resistência não, Lisboa. Eu já tinha um tio que era policial militar, e hoje ele já tá na reserva, né? Já tá aposentado. E então talvez ele serviu como norte ali. Mas a família não, cara. A família sempre me apoiou, eu só agradeço, né? A minha esposa que sempre é, imagina é, quanto eu deixei de lado, né? Quanto a família a gente simplesmente deixa de lado às vezes. Porque se a gente quer muito uma coisa, a gente tem que perder muito tempo para aquilo. Mas eu procurava conciliar, sabe? Um filho pequeno, eu tava com um filho pequeno, então a gente procura sempre acompanhar o crescimento do filho pequeno, porque o filho pequeno é uma maravilha, né? É legal. Então eu procurava, assim, tirar o meu tempo para ele, sair com ele de bicicleta e tal, mas parecia que aquilo doía, né? Pô, tem que voltar para estudar, porque não posso perder mais tempo, porque já tô velho, e a dúvida sempre parava, né? Ah, não pode ser que eu vou fazer tudo isso, todo esse sofrimento para nada, né? Graças a Deus deu boa. Pô, que bom, cara, isso aí é um sentimento difícil, né? É. Putz, é foda. Todo mundo aqui sente, não tem um que tá aqui dentro que não que vai dizer o contrário. Não tem como alguém tá estudando aqui sem sentir isso, né? Eu até abri uma enquete esses dias aí no Instagram, o pessoal falou, pô, mas eu tenho medo de estar estudando. Eu recebi um textão gigante assim, tenho medo de estar jogando tudo fora e estar perdendo tempo, que não sei o quê, é investimento, porque as coisas são caras, né? E Imagina, aí, boa, deixa eu te cortar. claro, por favor. E aí que é importante o cara fazer valer o tempo que ele tá perdendo, cara. Para ele fazer direito, fazer as metas serem cumpridas, não deixar, não protelar, né? Buscar mesmo, já que tá perdendo aquele tempo, fazer bem feito, cara. Senão não adianta, né? Graças a Deus deu boa para nós, né? Já pensou todo aquele tempo, 5 anos, a faculdade, o direito, o valor que eu gastei, todo o tempo que eu perdi do meu filho crescendo, né? Sair com os amigos, às vezes dizer que não, fim de semana, madrugadas. Então tem que tentar, nesse momento, já que tá perdendo tempo, perder pra valer mesmo, né? Perder e fazer bem feito pra fazer bem feito uma vez só, né? O pessoal acaba. Eu falo pessoal de maneira genérica, né? Porque eu recebo mensagens, a gente conversa com pessoas o dia inteiro, né, na mentoria e no próprio YouTube. Eu tô com um canal no YouTube, pessoas me mandam, eu chamo por lá, chamo não sei. Hoje eu recebi até uma ligação, o cara me ligou, o cara veio do YouTube e ele depois me chamou no WhatsApp e me ligou, né, para discutir a situação dele. Então a gente vê muito assim, pô, cara, eu tô aqui com o meu material caro, eu paguei não sei quantos mil no cursinho, eu trabalho, sei lá. Muita gente tem alguns trabalhos que talvez não fossem os trabalhos que ela tinham como ideal, né? Não é o trabalho idealizado para aquela idade que ela tá. Por exemplo, o cara está com 30 e poucos anos e tá num emprego que talvez não pague tão bem, não tem tanto prestígio, não que o prestígio importe, mas é uma questão pessoal, né? De tu se enxergar onde tu tá, se tá feliz ou tá simplesmente, sei lá, confortável. E muita gente, pô, começa a olhar para trás, pô, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Será que esse material que eu estou comprando ele é bom? Será que ele não é? Putz, a pessoa que eu estou escutando, ela pode me ajudar ou eu estou simplesmente aqui caindo no buraco, né? E tudo isso, cara, tem que ser algumas reflexões que vocês têm que fazer diariamente, sabe? São coisas que, pô, todo dia se tu não acordar e não tiver um propósito, é que nem o Serpa falou, aproveitar o horário para aproveitar mesmo, para tu se dedicar àquilo, ter como propósito, e subir cada um dia mais uma escadinha ali, né? Não é, cara, isso aqui eu sempre falo pro pessoal, não é papo de coach, se tu não realmente entrar com a mentalidade certa, o concurso público não vai ser para ti, independente da idade que tu tiver, independente do quanto de dinheiro tu tiver para investir, de quanto tempo tu tiver para investir. Pode ter o dia inteiro livre, só que se tu não tiver o teu tempo bem utilizado, pode esquecer, coisa para fazer, vai empreender, vai trabalhar para outra pessoa, e tudo isso está certo. Tudo isso está certo, mas principalmente que é para quem vem para as carreiras policiais, às vezes vem com a ilusão, é mais fácil, é mais fácil. Cara, não é mais fácil. Não é mais fácil. Agora eu vou até, já que o Serpa tocou nesse assunto aqui, cara, eu vou ser obrigado a mostrar isso aqui, tá? Sou obrigado mesmo, tá? Eu me sinto na obrigação de mostrar isso aqui já para a gente trocar uma ideia um pouco mais profunda. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia abrir slide aqui, mas esse aqui eu sou obrigado, tá? Deixa eu só achar aqui. Quando a gente fala sobre concorrência, cara,
é um negócio assim que não poderia deixar passar. Deixa eu só achar aqui pra gente. Deve estar nesse outro aqui, só um pouquinho. Quem veio, não sei se venderam para vocês alguma outra coisa aí sobre concorrência, se ser concurso das polícias serem mais fáceis e tudo mais, mas olha só, né, vamos falar real agora aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, e aí vocês me dizem se eu estou certo ou se eu não estou. Tá? Quem é da mentoria já conhece, quem já viu no YouTube já conhece, mas eu vou passar de uma maneira bem rápida aqui. Tá? Olha só, o que diz essas estatísticas aqui. Consegue confirmar para mim, Serpa, se está aparecendo? Tá aparecendo? Tá, olha só esse dado aqui para vocês, tá? Estatísticas de cargo versus percentual de classificados, ou seja, o número de vagas disponíveis é uma relação entre o número de inscritos e o número de vagas disponíveis, ou seja, é o número de pessoas que vão garantir a vaga. Tá? Então, significa qual que é a leitura que a gente tem que ter aqui dessa estatística. Por exemplo, o CFO da Polícia Militar de Santa Catarina, o último concurso, 1,77% é a relação entre vagas disponíveis e inscritos. Tá? Então, não tem como ser diferente. Tu tem que estar entre os 1,77% dos melhores. Tá? Isso aqui se repete para os maiores concursos policiais. Pode ver aqui que o que mais tem a relação aqui nessa tela é 5,98%, ou seja, só os 6% melhores. E concursos aí com dados um pouco mais agressivos, digamos assim, né? Então, por exemplo, ó, estatísticas aqui da PMSC, enfim, vários outros concursos que tem, inclusive, 1%, e esse aqui é o funil, né? O funil, por exemplo, nesse CFO, 2.813 inscritos, 50 vagas, 1,77% é a relação das pessoas que vão passar, ou seja, os melhores, tá? Se tu quer entrar no concurso público, tu tem que ser o melhor. Aqui também algumas outras estatísticas, por exemplo, aqui, ó, concurso da Polícia Militar de São Paulo, 75 mil inscritos. Mesmo que você tenha 2.700 vagas, deixa eu achar de São Paulo aqui, São Paulo, 3,5%. Será que vocês estão estudando para estar entre os 3,5%? Talvez sim, talvez não, aí consciência de cada um vai dizer, né? Ó, diga. Quanto a isso, eu me lembro quando a gente entrava nos colégios, principalmente quando era concentrado num local só a prova. Aí tu olhava ao teu redor, toda aquela multidão de pessoas, né, cara? E você pensando assim, pô, tenho que derrubar, ou tem tantos mil inscritos e eu tenho que ficar entre os 80, entre os 70. Que Isso. absurdo isso. É. E essa era a cabeça que eu tinha no começo, e acho que a tua também devia ser assim, para tu ter essa visão. Eu olhava assim, cara, eu ia nos cursinhos preparatórios e sentava lá, eu ia presencial, mas eu estudava bem mais do que o presencial, né? Ia lá para descansar minha cabeça, eu fazia o meu em casa. Olhava assim, aquela sala cheia, assim, puta merda, cara, será que vai dar? Porque, tipo assim, tinha 60 e poucas vagas, só no cursinho tinha umas 200 pessoas, daí todo mundo com o mesmo objetivo. E o que me diferenciou? O que me colocou em terceiro colocado? Eu empatei com o segundo. O que botou o Serpa em nono? Não foi o material, não foi o cursinho. Não foi porra nenhuma disso aí. Pode tirar da cabeça de vocês. Qual que é o melhor cursinho, qual que é o melhor professor? Quem faz esse tipo de pergunta, desculpa ofender, mas já ofendendo, tá mirando no lugar errado. Vocês têm que mirar no propósito. O que vocês pensam quando acordam, o que você está fazendo com o seu tempo livre e o que te motiva a fazer isso. Quanto a isso, Lisboa, a motivação, eu também acho importante eu falar, passar a minha experiência. Eu também procurei uma motivação, cara. Eu pensei assim, pô, mas para que tudo isso, né? Só pelo dinheiro? Será que vai me motivar o suficiente? Porque eu já tinha um cargo público, né? Então eu já tinha talvez uma segurança, né? Uma segurança ali, e daí o que eu pensei bem assim, ó, pô, eu quero tentar mostrar para o meu filho que é possível, para que quando ele cresça, ele também consiga. Então, isso para mostrar para o meu filho me dava muita força, sabe? Sim. Ao ponto de fazer assim mais do que eu queria para que desse certo. Então, a motivação é muito importante também. Pô, isso é importante, porque essa questão de tu estar confortável, na verdade, é um peso negativo para ti. Não é fácil, porque é mais difícil tu estar confortável. Por exemplo, hoje, cara, pô, eu não vou estudar para, sei lá, ser promotor. Hoje eu tô tão confortável na posição que eu tô, que eu falo, eu não estudaria, porque para mim eu tô com outros objetivos. Mas isso não significa que eu tô deixando de ter outros objetivos. Eu tô trocando ideia aqui com vocês sobre concurso público, tô ajudando pessoas e construindo uma base para a gente
trocar, isso aqui é um negócio, na verdade, né? A gente está conversando sobre concurso, tô ajudando pessoas, é uma relação mútua de cada um ajuda o outro. Então, se tu, pô, tá confortável e simplesmente só tá existindo, tem alguma coisa errada. Eu poderia estar, assim como o Serpa também, cara, eu posso estar aqui, tranquilo, faço meu expediente, vou para casa, volto, vou para academia de manhã, volto para lá, deu. Minha vida está garantida, meu salário está no mês, inclusive amanhã deve cair o salário, né, Serpa? Deve cair amanhã, então tá tudo certo, entendeu? E aí que vocês têm que chegar nesse momento, vocês têm que pensar nisso aí que a gente está vivendo agora, tá? E eu sei que tem gente aqui que tá fazendo pra caralho, porque eu sei que tem um pessoal da mentoria aqui que tá, o pessoal estuda pra cacete, estuda muito, muito, tá? E eu sei que eles estão querendo chegar nesse ponto. E aí depois desse ponto tem uma outra vida. Aí tu, ou se tu se conforta, tu acha legal, ou usa essa segurança de motivação para outras coisas. Só que não é fácil, né? Pô, eu não tenho meu tempo de lazer, não tenho. Pergunta aqui, não sei se a Moniza está escutando a gente, eu não tenho tempo de lazer. Meu tempo de lazer, o que que é? Produzir conteúdo, editar vídeo, fazer roteiro, atender o pessoal da mentoria, montar planejamento, e sendo que eu sou tenente da PMC, eu posso fazer o que eu quiser. Posso ir para academia, posso viajar, eu não estou fazendo isso. Porque para mim, Boa. diga. Quanto a isso, eu me lembro também, o tempo de preparação, que eu parava no semáforo e abria o aplicativo de questões. Daí eu lia uma alternativa, não, essa tá errada. Aí abria o semáforo e ia. Parava no semáforo, lia outra alternativa. Então, só para ver o nível de comprometimento que a gente tem que ter, porque realmente é muito concorrido. Exatamente, aqueles números ali, eles não são para assustar, tá? Aqueles números que eu trago ali, que veio a calhar dessa conversa aqui, eles não são para assustar, tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, por exemplo, a PRF, ampla concorrência, se o Wallace, se os dois, o Wallace e a Sabrina estão escutando aí, que estuda para a PRF, esse número aqui de 0,37% de concorrência, não é para assustar vocês, é porque tem 300 mil inscritos e tem 1.125 vagas, é simples, é matemático, não é o que estou falando. É a realidade que está chamando isso para vocês, né? Então, quem não está aqui, ó, tá fora, fica para o próximo. É isso aqui que eu estou falando. Por isso que a nossa ideia aqui é falar sobre como conciliar as coisas. Por quê? Porque a prioridade tem que ser o estudo. Entende? A PF é a mesma coisa, olha só. Não tem arrego, 220 mil inscritos, não consigo nem achar as vagas aqui, mas deve ser umas 1.000 também. Então é isso aí, não tem. Essa é a realidade. Tá? Ninguém que está aqui para mentir para ninguém, tá? Tanto é que quem assiste os meus vídeos lá e quem me conhece aqui, quem troca ideia na mentoria, é só a realidade. Dói, mas se não doer, não vai atingir o resultado, né? Quanto mais dolorido, maior a recompensa. Isso aí é fato, né? Ninguém está se açoitando, ninguém está se torturando aqui, não. É só fazer um papel aí que talvez alguns cursos preparatórios não fazem, talvez alguns amigos de vocês, que de estudo, colegas de estudo, não fazem, que é refletir, parar, refletir, entender a realidade. Vocês acham o quê? Que para ganhar um salário de 10, 20, 30 mil é fácil? Vocês vão estudar 1 hora por dia, quando querem, e a hora que der, e vão passar? Não vão? Tá? Não vão. Talvez esse meu papel aí seja meio ruim de fazer, afaste algumas pessoas, mas faz parte, né? Eu acho que isso daí é o que o pessoal quer ouvir mesmo, cara. Eu acho que é importantíssimo você falar isso, porque isso motiva, faz o cara levantar, faz o cara pensar, pô, eu tenho que fazer mais. Hoje eu já não fiz muito, amanhã eu tenho que ser melhor. Eu acho que é muito importante isso daí mesmo. Tem que ser, cara, tem que ser. Não adianta, pô, por mais que isso aqui que vocês estão dentro aqui, ó, é um negócio, é a minha mentoria, isso aqui eu cobro das pessoas, é um negócio. Mas ao mesmo tempo, o que eu falo para meus alunos? Cara, não quero prender vocês aqui, eu quero que vocês passem e acabem logo com isso. Essa que é a visão que a gente traz aqui. E por isso que refletir sobre tudo isso aqui faz parte, para vocês não ficar presos nesse ciclo. Quem nunca se imaginou, pô, vocês estão acordando, fica na mesma, porra, meu trabalho é ruim, meu emprego é ruim, não tenho tempo para fazer isso, não tenho dinheiro para fazer isso, que eu acho que é o pior de tudo, não ter dinheiro, né? Por exemplo, o Serpa veio de uma realidade que o salário dele, sei lá, dobrou, ou não sei, deve ter dobrado, imagina o salário dele, depois do aumento até quase que triplicou. Então são coisas assim, pô, tu tá confortável, tem o teu, mas às vezes isso não é o suficiente, né? Pô, quem é que não quer hoje, sei lá, sair para comer e não ficar olhando o preço de nada? Ou simplesmente pagar um aluguel de uma casa boa, tudo isso faz parte. Claro que existem várias outras opções de fazer isso. Uma delas é o concurso público, outras delas é empreender, outra delas é resolver grandes problemas para trabalhar
sei lá, CLT para alguém. Existem várias formas. Mas a nossa discussão aqui é para quem quer mergulhar aqui, que venha com a cabeça da maneira correta, que não vem aqui dando metade de si. E eu sei que tem porque eu converso. Eu falo para as pessoas. Falo assim, ó, cara, desse jeito não vai dar. Melhor tu escolher outra coisa, vai fazer outra coisa, porque talvez não seja para ti mesmo. Tá? Não. Imagine hoje, cara. Acho que dentro da média salarial do Brasil hoje, acredito que R$ 4.000 ali, que é dentro do serviço público, R$ 4.000 é um salário baixo, tá? Bem baixo dentro do serviço público. Cargos policiais ganham mais do que isso, praticamente qualquer estado, tá? Já dá maior que 90 e poucos por cento da média do Brasil. Então, só imagine a condição, inclusive que de algumas pessoas aqui podem estar também, podem estar nessa condição de estar ganhando menos, e, enfim, e tem que conciliar, e tem que ir, porque se quiser tomar esse caminho, tem que fazer, tá? Tem que fazer e não adianta. E por isso essa reunião acaba se tornando até um pouco, eu falei que é descontraído, mas isso aqui é o descontraído pro concurso, porque se eu quisesse falar aqui de raciocínio lógico, ia ser chato pra caralho, né? Talvez vocês não quisessem ouvir sobre raciocínio lógico ou sobre direito aqui, que talvez acho que estava todo mundo dormindo, né? Mas é isso aí, tá? Ô, Serpa, não é que não querendo desmotivar ninguém, mas a gente tem que falar sobre a realidade, por favor, tá? Por favor, a gente tá falando aqui, pô, a gente alcançou lá ficamos lá em cima. Talvez se estudasse um pouco menos, talvez já nem desse certo, porque a diferença dos primeiros ali para o último classificado também é pouquinho, não é muita coisa não, tá? Não é muito deslize que a gente pode cometer e, cara, é questão de uma questão, duas aqui tu tá fora, uma redação, uma discursiva que tu fez cagada, tu tá fora. Entendeu? É, aquela situação, né? E voltando a bater na tecla, cara, não podemos perder tempo. É o tempo de estudo, o tempo de vida, tempo de convivência com a família, com os amigos, às vezes com o filho, né? Fazer bem feito, acordar, cumprir com as metas e fazer certo, porque não adianta. Não adianta, vai só perder tempo, não adianta. Daí é melhor já partir para outra situação e tentar outra coisa. Cara, questão de o teu filho era pequeno quando tu estava no CFSD, né? Tava, quantos anos ele tinha? O Isso, Samuel? no FS, isso. Quando, deixa eu, só um minuto aqui. Vai perguntar para a esposa quantos anos ele É, ele estava com 5 anos de idade, quando eu comecei a estudar. tem. Depois vai apanhar Então, da Dai aí. cara, então era uma idade assim que eu queria estar com ele, sabe? Queria brincar e ele queria brincar. Cara, assim, ó, isso eu perdi um pouco. Isso é muito triste para quem é pai, assim. Talvez eu já tenha pais aí na reunião. Criança de 4, 5 anos de idade, nossa, a gente quer ficar com eles e eles querem ficar com a gente e eu não podia. Eu não podia. Eu não podia ficar com ele o tempo todo, né? Claro. Mas eu tinha que priorizar que era para dar uma vida melhor para ele, né? Isso me dói, mas eu não me arrependo, não me arrependo, porque é, agora eu posso dar uma vida. Eu tô agora pagando a faculdade de Direito para ele. Ele já está com 18 anos. Hoje ele tem 18 anos, iniciou a faculdade de Direito e quer fazer o CFO. Pô, que Né? massa, tá seguindo o mesmo caminho, né? Que legal. Isso. Eu não Ele viu poderia que pagar, eu não ia poder pagar a faculdade para ele, cara. Tá quase R$ 2.000 a faculdade aqui em São Francisco do Sul. Tá muito caro a faculdade aqui. Eu não ia poder pagar a faculdade para ele. Então, e várias outras coisas, né, cara? Várias outras coisas que aconteceram na minha vida. Então, valeu a pena. só de ver na foto do pessoal aqui, por exemplo, o Wallace tem filho, o Alcebiades Barbosa também, não sei se é filho, mas tá na foto aí. E não sei se, pô, acho que. Como é que é para vocês? Vocês estão ouvindo aí? Conseguem abrir a câmera ou falar para a gente aí como é que é, se muda alguma coisa, estudar, tendo filho ou não? Se vocês estão ouvindo aí. Eu acho que o pessoal tá respondendo questões, Lisboa. Não, pode ser, pode ser. Ó, no meu caso, eu tento conciliar o máximo possível que eu posso, entendeu? No meu horário de almoço, de meio-dia eu faço umas questões,
Quando eu chego, aí tem que ficar um pouco com meu filho, né? Brincar um pouco com ele, porque eu não posso também perder isso, né? O moleque tá crescendo, tem 2 anos, e eu tenho que dar um pouco de atenção para ele. Eu sinto que ele precisa de mim. Então, é saber conciliar aos poucos, né? E de 7 às 10 da noite, eu tento ao máximo me empenhar, me dedicar. É isso que eu faço. Muitas das vezes, essa rotina de filho, ela te impõe também sei lá, um contraturno de estudo, que talvez não seja o mais ideal, mas é o caminho, né? Só tem um caminho, né? Se a gente for pensar, concurso é estudar. Vou fazer um resumo bem simplório sobre o que é concurso. Tu acumular um monte de informação, chegar no dia da prova e preencher o gabarito. E de uma maneira simples é isso. As pessoas têm que aprender a se desapegar de materiais, entender que o estudo ele está voltado para um único dia, para uma única prova. Claro, se você tiver um objetivo só, mas em poucas palavras é isso. A gente entender que, cara, tudo que tu tá fazendo é para chegar um dia e marcar o X. Agora, tudo aquilo que tu tem de barreira, cara, a banca não tá nem aí. Ninguém nem sabe. Tanto é que, por exemplo, ó, mandaram aqui no chat. Ó, a Juliana tem um filho de 4 anos, ó, nem sabia. Entendeu? Tudo que estou falando aqui, eu não sabia nem desse fundo dela. Não sabia. Isso pode até ter mais gente aqui com filhos ou até com outras situações na família que talvez gerem um monte de outras dificuldades. E é isso. Não, claro que cada um vai saber a sua realidade. Falou alguma coisa? Você falou ali do contraturno e tal, acho que isso é muito importante. Eu não sei se veio a calhar no meu caso, porque eu trabalhava bastante de madrugada, né? E o que que eu fiz? Eu troquei. As noites que eu não estava trabalhando de madrugada, eu estudava de madrugada e dormia pela manhã, porque aí eu consegui ter uma rotina de sono também. Porque se eu ficasse mudando, fazia uma bagunça no meu sono e eu não conseguia dormir quando eu tinha que dormir. Então eu fiz uma troca ali e aí as noites que eu não tinha que trabalhar, eu estendia. Claro que quando eu não tinha que trabalhar de manhã, né? Eu estendia pela madrugada para dormir pela manhã. É uma alternativa também a se pensar, né? E é um momento em que a pessoa consegue se concentrar mais, ela não tem distrações no celular, nada está acontecendo na cidade dela, tá todo mundo dormindo. Então ela pode ali se concentrar com muito mais facilidade. Vamos lá. Tá, tu sentia que isso era produtivo? Tu, por exemplo, sentias que realmente tu fazia todas essas trocas, enfim, descansar e tal, mesmo assim tu conseguia sentir essa produtividade? Tu sentia que tá rendendo? Sim, sim, eu sentia que rendia muito. Eu estudava de dia também, mas quando eu estudava à noite eu rendia muito. Eu consegui, no começo que eu lia doutrina, né, que eu falei ali, eu conseguia ler muito mais, porque de dia não tinha aquela concentração toda, resolver questões, né? E eu deixava para de dia ouvir meus áudios, resolver questões para de dia que é mais fácil do que ler uma doutrina, ler uma lei seca que é mais chata, né? E então eu deixava para esses momentos de madrugada esses trabalhos mais chatos, né? E eu não podia ir dormir mais cedo algumas noites, eu tinha que ficar acordado. Então esse foi um plus que eu tive, né? Já que eu tinha que ficar acordado, conciliava com o estudo ali. E, cara, tu tinhas falado daqueles áudios, né, que tu tinha essa rotina de gravar. Isso é uma coisa bem importante. Vou dar um exemplo meu. Eu não tinha esse negócio de gravar áudio, eu não gravava. Mas eu gostava de escutar coisas em áudio e vídeo, mas não nada sobre estudo. Estou falando sobre outras coisas, né? Sobre, sei lá, podcast, qualquer coisa que falasse sobre um assunto específico para estudar para redação e tal. E também eu escutava aquelas, cara, umas frequências assim de ondas para botar, sei lá, para se concentrar. É que nem hoje tem várias playlists aí no YouTube, tu acha muito fácil, algumas frequências específicas, e algumas ondas, ou enfim, alguns tipos de ruídos, ou então aquelas batidas que são lo-fi, só sem nada cantado e tal, para manter a concentração. Isso tem muito no YouTube. Isso me ajudou muito, assim, botar o fone, esquecer, olhar só para frente ali, ou então usar tampão de ouvido mesmo, para realmente não ter nenhum tipo de distração. Antes de até tu falar desses áudios aí, né? E é interessante contar como tu fazia a fundo, assim, para as pessoas entenderem, porque às vezes pode ser uma coisa que ajude elas também. Mas tu Cara, usava. isso daí eu tenho muito. Eu gosto muito de falar sobre isso porque Ah, realmente os áudios me ajudaram muito, cara. É, eu ouvia
Aquela época não era difícil até você transformar um vídeo em áudio, já faz algum tempo, né? Eu tinha menos experiência, eu conhecia menos sites e tal. E o que que eu fazia? Eu gravava áudios de lei seca. Só que eu não gravava só eu lendo, o artigo 1º do Código Penal, e lendo e tal, artigo 2º, parágrafo 1º, não, eu tentava transformar aquilo numa decoreba para quando eu ouvisse, aquilo ficasse gravado na minha memória, ou no meu subconsciente, sei lá, que quando eu lesse uma questão, eu percebesse que algo estava estranho naquela questão. Não é bem assim que soa nos meus ouvidos, porque de tanto que eu ouvia, eu fazia ciclos, né? Ouvia, e eu ouvia muito aquilo, porque quando eu cansava de ler, quando eu cansava de estudar, eu levantava, botava os áudios e ia fazer qualquer coisa, ia caminhar um quarteirão, ia correr, ia lavar uma louça, fazer o que fosse com o áudio. Então eu me sentia, sabe, assim, pô, que beleza, eu tô aqui fazendo nada, mas eu tô estudando. Então aquilo me deixava bem, sabe? Se eu não tivesse ouvindo alguma coisa, eu ficava mal, tô perdendo meu tempo aqui e tal. Então aquilo foi muito bom para mim. Eu acho que é muito importante a otimização de tempo e para descanso dos olhos, né? Essa questão do áudio. Tu vai perder um pouco de tempo para gravar, né? Eu gravava de madrugada, que era menos barulho. E outra, você tem que ter uma rotina de atualização dos áudios, porque a lei muda muito com frequência, então faça áudios pequenos de 10 minutos para quando a lei mudar, você trocar só aquele áudio de 10 minutos, ou menor ainda. Eu lembro que tu me mostrou uma vez um áudio desse, eu até achei engraçado, porque eu nunca fiz isso, nunca vi ninguém fazendo. Mas Eu tenho ainda os áudios. legal. São coisas que funcionam. E, cara, o cara assim, é loucura o cacete. Eu e minha esposa aqui, a gente corria passando matéria. A Moniza tá escutando a gente, não sei se ela tá aí. Tá ouvindo a gente, amor? Oi, amor, tô sim. Conta aí como é que era. Loucura. Conta aí. Cara, eu lembro que a gente corria de manhã cedo, eu nem gostava de correr, pra começar, né? Mas ele me forçava. Eu tinha que correr, ela tinha que ir junto, né? É. E aí, como ele passava muito tempo estudando, foi a forma que eu encontrei de passar mais tempo com ele. E aí eu fazia pergunta pra ele, como eu comecei a estudar, ele fazia pergunta pra mim e a gente ia. Acho que no sábado a gente estudava bastante também, né? Tipo, o dia todo, e aí de noite a gente ia passar o tempo junto daí. E domingo, às vezes a gente estudava também e às vezes descansava, mas sempre estudando e junto, né, amor? Sim. Foi uma época horrível, né? O Serpa também sabe que o Serpa também, como eu falei lá no começo, né? O Serpa é nosso amigo pessoal mesmo, né? Não é um colega de turma, não é só um colega de turma, né? É um amigo pessoal nosso, a esposa do Serpa também, a Daia, amiga da Moniza também, a gente convive bastante. E imagino que aí também deve ter sido, assim, uma loucura também, né? Exatamente. Então eu tive um apoio da Daiane, porque ela também fez o curso de Direito. A gente começou junto o curso de Direito. E, e depois, estudando para o concurso, eu lembro que ela ficava fazendo pergunta para mim. Eu pegava, fazia os resumos e pedia para ela ler. Até estudando para o psicotécnico do concurso, eu pedia para ela fazer as perguntas do psicotécnico. Então, assim, ela deu uma altas mãos para mim ali. Ajudou bastante. Que massa, cara. Pô, ela poder colaborar também é legal, porque te ajuda e ganha tempo, né, cara? Questão E tudo uma é coisa também, Lisboa, eu acho que é muito importante também a pessoa que está estudando, talvez ela não queira fazer isso, mas eu acho importante ela tentar ensinar alguém sim, e sobre o assunto que ela está estudando. Fala para as paredes, fala para pro espelho, que seja, para o cachorro, mas esse ato de ensinar é um método de estudo muito importante, né? Então, eu praticava isso com a Daiane também. Tentar, vou explicar um assunto para ti aqui e tal, e tal, tal. sim. Legal essa parte. Eu lembro de algumas vezes eu fazer também umas perguntas como se fosse prova oral e pedia para ela fazer pergunta para mim. Aí se eu errava, eu ficava puto, assim, porque era difícil, cara. Lembra que tu ia me buscar lá em casa, daí tu trazia a prova com várias perguntas, e aí eu ia fazendo pra ti as perguntas no carro enquanto a gente ia pra tua casa. E ele Sim. ia respondendo. E é isso aí, não tem. Quer fazer o negócio acontecer, essas são as dificuldades, né? E aí tem que ver com quem que tá junto com vocês, estão no mesmo propósito, se não tá, tem muita gente aí que sofre com isso, né? Pô,
ou parceiro, então a família não gosta, assim, não tem contato, não tem exemplos, né, de que aquilo é possível, e aí isso acaba tornando tudo mais difícil, né? Por exemplo, o meu pai, ele é concursado, ele já passou em 2 concursos também, ele se estabilizou rápido, assim, e para mim era muito tranquilo, porque meu tio também é oficial, tem outros outro tio que é sargento, então para mim é uma realidade, pô, assim, não tem nada é só chegar e fazer, pagar o preço e ir, né? Só que quando tu não tem esse apoio, as pessoas que não acreditam, não sei, aí fica bem mais difícil, né? Porque aí uma pessoa pode ajudar a outra e tal. E, por exemplo, hoje a gente passou em alguns concursos, eu passei em 3, mas também porque parei nos 3, não, já atingi meu objetivo, não sou aquele cara que, né, tem gente aí, passei em 15 concursos, aí tu vai ver o cara não assumiu, tá fazendo outra coisa da vida, né? Não tinha muito objetivo muito claro. E eu fiz 3, passei, os 3 que eu fiz estudando, passei, e é isso, sabe? Eu queria ser oficial da PM e fui. Também não dá para ser aquela pessoa, vou passar em 15 para não ser nada de nenhum deles. Pô, então vai fazer outra coisa, sabe? Se não tem o objetivo de permanecer ali, é meio complicado. Mas, voltando aqui para a questão da família, né? A Moniza também passou em 2, largou os 2 e tá tudo certo. Por quê? Porque sabe que dá para passar de novo, né? Confia na metodologia, sabe como é que as coisas funcionam. E, ó, Thiago, vamos lá. Fechou? Fechou, Thiago. Valeu. Toca lá o teu cronograma lá, que é sucesso. Valeu, um abraço. E ela sabe como é que funciona o negócio, e é isso aí, cara. Cada um, depois que tu acredita que tu tem um apoio, né? Eu falei pra Moniza, cara, quer sair? Não tá gostando do teu cargo hoje? Vai embora, vai fazer outra coisa, vai estudar pra outra coisa, vai buscar outra coisa, e é isso. Né? Quem tá aqui também não vai ter medo de depois largar cargo. Cara, isso aí depois vai ser uma coisa totalmente normal. Quem entende o que deve ser feito, quem tem o suporte, o apoio, eu digo que é muito mais fácil. As coisas se tornam mais fáceis. Não é só o dinheiro que ajuda na parte do concurso público, né? É entender e ter o suporte. Isso aí que faz a diferença. E, cara, ô Serpa, vamos ver se alguém tem alguma pergunta para te fazer. Eu acho que alguém vai ter alguma pergunta. Obrigado por ter, né, cara? Porra. O pessoal aí quer fazer alguma pergunta para o Serpa, quer entender como é que é a rotina, sei lá, qualquer outro tipo de pergunta. O Davi também, o Davi aí tá escondido. Tá aí, Davi? Tô sim, senhor. Ó, tá aí, ó. Eu já tive a oportunidade de conversar com o tenente lá em São Francisco, Ah, numa é? festa lá no Tainha. Conversei com o senhor tirou umas dúvidas ali, falei que eu estava estudando pro CFO. O senhor me deu uma Ah, orientação legal. lá. Legal, legal. Pô, que massa, cara. Davi. Tá, e o que tu foi fazer em São Francisco? Primeiro, só que eu sei o que tu foi fazer lá. Eu tava lá em Arapari, né? Daí eu consegui vir pra cá. Ah, tu era lotado lá? Tava trabalhando lá. Ah, legal. Agora A festa da Tainha. manda A aquela, festa da Tainha. manda aquela pergunta baita, então, pra ele. Praticamente ali já sanei todas as dúvidas ali, né? Eu tinha bastante coisa para perguntar, mas vocês foram conversando, foram respondendo. E eu vejo muito isso, tenente. Eu sou mais noturno, né? Quando eu Uhum. trabalho à noite, eu trabalho no tático, então a gente sempre vai dormir umas 2, 3 horas da manhã quando dorme, né? E no outro dia eu fico muito desgastado, assim, pô, o dia todo sonolento, é difícil para me concentrar. E aí essa hora eu já tô bem, tô legal e consigo estudar, mas daí eu tento, vou dormir uma meia-noite para amanhã acordar cedo, só que daí não funciona muito, né? Então eu sou É. mais noturno. Claro que não é tão bom, não é tão saudável, né? A gente dormir tarde, acordar tarde, mas é onde eu consigo render um pouco mais. É isso aí, Davi. Segue na rotina aí que vai dar certo, cara. Estamos na o, luta. o Matos já tá dando certo pra caralho, né? O Matos tá voando já. Mas também tem isso aí de a gente ser concursado, né? A gente fica um pouco mais confortável, né? Quando eu É. tava na pegada estudando para soldado, era loucura também. Era o tempo todo, e agora a gente concursado, a gente dá uma desleixada assim, né? Não sei, eu nunca passei por esse lado, cara. Pô, eu já fui direto para concursado, eu não tive essa experiência. Eu não posso nem falar sobre isso, né? Quem pode falar é o Serpa e o Matos, porque eu não sei. Para mim, me parece, né? Olhando de fora, me parece que é. Mas é isso aí mesmo. É a tal da história da a parábola da galinha e da águia, né?
A galinha dorme num ninho de penas. A galinha seria uma pessoa que tá bem, não tem problemas. E ela, como ela tá ali sem problemas, ela tá confortável. Então e já a águia que dorme nos espinhos, tá cheia de problema na vida, tá com conta, ela vai buscar mais. É isso aí. É isso. Cara, que massa. Eu lembro que Padrão. a minha descrição no WhatsApp era uma águia e uma estrela. E desses dias que eu fui tirar, quando eu estava estudando. Ou seja, era exatamente isso mesmo, né? Pensar em a águia só dá o bote quando sabe que a presa é certeira, né? E deu certo. Deu certo, é isso aí, essa é a visão que tem que ter. Até eu nem sei se está no meu WhatsApp, mas eu tirei. Mas quando eu estava estudando, eu botei, ó. Cara, quando eu também estava. Antes, quando eu comecei a faculdade de Direito, eu botei também, escrevi na parede, eu quero ser isso, isso, isso. Depois de um tempo, eu fui lá ver. A primeira era ser, acho que era ser promotor, conseguir um estágio no MP e mais alguma coisa. Eu só não fui para promotor porque eu fui para. Passei no MP e vi assim, putz, não quero isso aqui. Não era isso aqui que eu queria. Daí depois eu mudei para PM, mas todo o restante, só de escrever e dar prioridade ali, a gente alcança. Né? Fechou? Juliano também tá indo por aí. Isso aí, cara. Agradeço a participação, tá? Esse papo aí, com certeza, por mais que ele doa em alguns momentos, mas é realidade, tá? Agradeço a participação do pessoal que tá saindo aí. Alguém tem mais alguma pergunta aí para fazer pro Tenente Serpa? Pro quase primeiro tenente Serpa, né? Promovidos em Desculpa, agosto. acho que alguém ia falar ali, desculpa. Isso, a Milis levantou a mão. Pode abrir o microfone, por favor? Eu tenho uma pergunta, na verdade, para vocês, né, que já são concursados aí. Porque, assim, eu sou muito novinha nessa questão de estudar para concurso, porque só tem 2 meses que eu estou estudando e eu comecei, assim, do zero. Preparação física, estudo. Eu comecei, assim, zero mesmo, num estado de sedentarismo, 10 anos parada sem estudar. Terminei a faculdade e falei, não, vou ficar quietinha, não vou estudar. Me estabilizei ali na minha empresa. E aí, assim, eu trabalho 10 horas por dia e trabalho em mais outro lugar. E eu tenho dividido minha rotina muito assim, em questão de madrugada, igual o Tenente César, né? E assim, como que você fez para lidar com o cansaço físico? Porque, sinceramente, o emocional e o físico, assim, ao decorrer dos dias que você vai passando, você vai ficando, meu Deus, eu tô exausta. E assim, eu tenho sentido que nos últimos dias a minha capacidade de absorver o conteúdo tem diminuído um pouco. Como é que você fez para lidar com isso aí na caminhada de vocês? Acho que vocês vão saber me explicar melhor do que qualquer pessoa. Vou deixar essa para o Serpa responder primeiro, porque ele que viveu essa questão da madrugada. Depois eu falo a minha experiência. Realmente, é muito difícil mesmo, e eu acredito que a gente só consegue se o objetivo, se a motivação, se o porquê da gente estar fazendo aquilo for maior e a gente consiga vencer o cansaço, porque realmente é muito difícil. E eu acho que o corpo da gente, ele vai se adaptando com o tempo. Você vai ganhando resistência com o tempo. O que a gente não pode se enganar é que aquilo vai acontecer de uma hora para outra. Eu acredito que o que você deve fazer é ir aumentando aos poucos e tentando ser um pouco melhor a cada dia, aumentando aos poucos, que eu acho que o corpo vai se adaptando, o corpo vai aguentando cada vez mais. E com o tempo, você vai pegando experiência, vai acertando mais os pontos que tu vai estudando e eu acho que vai dar certo, vai conseguir aguentar o tranco aí, porque realmente eu também, para mim foi bastante difícil conciliar a PM, né, a escala da PM, 10 madrugadas por mês, e mais a faculdade, que era todas as noites. Então, não era fácil mesmo, era bastante difícil. E eu tentava dormir no mínimo 6 horas por dia. Tinha noites que eu não conseguia, mas o que fazia com que eu depois ainda resolvesse umas questões, lesse alguma coisa, era a minha motivação, era o porquê que eu queria aquilo tanto mais do que o cansaço físico. O Serpa também tem um histórico de histórico de atleta, é bom, né? Porra, isso aí tá pegado. Mas tu também tinha, né, esse histórico de questão de cuidar de saúde, tu já corria bastante.
Isso te ajudou de uma certa forma? Tu acha que sim? Sim, com certeza, né? A atividade física, ela tem que andar junto com o estudo, porque, sei lá, eu acho que até cientificamente falando, né, ela vai fazer muito bem pro nosso cérebro, né? Ela vai oxigenar e tal, vai fazer o cara se sentir melhor. Então, sim, eu tinha eu tirava o meu tempo para correr, né? Mas como eu disse, eu tava lá com o fone de ouvido, ouvindo alguma coisa, estudando, mesmo quando eu tava correndo. Eu saía de bicicleta pedalar, às vezes 3 horas pedalando, só que não eram 3 horas perdidas, eram 3 horas de estudo. 3 horas de estudo bem bom, porque era a nata do que eu precisava, era a lei seca que eu estava ouvindo, e ainda com apontamentos de doutrina, apontamentos de jurisprudência, que eu fazia os meus áudios dessa forma. Então, se você conseguir otimizar o teu tempo e conciliar a atividade física com o estudo, isso vai ser muito importante. Tu É, pode falar. eu até tenho feito isso, eu tenho sentido, tipo assim, eu saí literalmente de um quadro de sedentarismo. Então, assim, de 2 meses pra cá, eu tenho pegado estudo, exercício, tenho feito corrida. Achei muito interessante, porque o sargento, né, ele falou a questão dos áudios. Vou começar a aderir a essa rotina aí de gravar meus estudos para eu poder ir escutando durante as minhas caminhadas, porque realmente já era ali, tipo assim, 2 horinhas que eu perdia do dia só fazendo exercício. Exatamente, isso aí. Na academia também dá para ouvir áudio lavando a roupa, lavando a louça, varrendo a casa, cortando a grama. Era como eu fazia, otimizar o tempo. Eu lembro que também eu pegava, quando eu estava cansado, eu ficava assistindo o vídeo, eu não gravava áudio, mas eu buscava, sei lá, uma videoaula de resolução de questões, ou até mesmo qualquer videoaula. Cara, se tu não tiver o teu áudio gravado nesse momento, se tu tá cansado, aí sim tu entra com a videoaula. Agora não vai fazer que nem as pessoas fazem, de entrar, tô no conforto e vou assistir videoaula. Não. Teu conforto é para tu destruir resolvendo questões, para tu pegar lendo, produzir material. Isso, teu conforto é para teu conforto em tese é para isso, né? Cara, tem que buscar, que nem o Sérgio falou, cara, até mesmo as situações, pô, tava no trânsito, então tá deslocando, até ali dá para fazer. Eu lembro que até no chuveiro, às vezes eu levava meu celular, botava uma aula, 5, 10 minutos eu botava a aula e não perdia tempo, sempre estava com ponto de contato com a disciplina. Tá, pode gerar um tipo de ansiedade? Pode, tem que fazer com cuidado. Cada pessoa vai saber o seu limite. E uma coisa, Lisboa, não vai acontecer da pessoa dormir nos livros várias vezes, vai acontecer de estar lendo, dormir, estar assistindo uma videoaula, dormir. Então é mais um motivo do que eu gostava tanto dos áudios, porque daí o que eu fazia? Quando eu tava com muito sono, não tinha como ficar sentado. Eu levantava, colocava os áudios, saía caminhar. Então, estava estudando, não estava perdendo meu tempo e conseguia me manter acordado, porque eu estava caminhando. É isso aí, cara. Tentar se equilibrar. Mas quem fez a pergunta ali, como é que, por gentileza, o teu nome é Mili, teu nome, ou é uma abreviação de alguma outra coisa? Meu nome, na verdade, é Camille, e eu acabei entrando com o e-mail errado, só que eu não quis sair porque eu não queria perder o momento. Tá. Ah, Mas não, numa próxima entrarei com o nome certo. não, Mas beleza. meu nome é Camille. Certo. Ô, Camille, tu tá fazendo exercícios físicos assim com frequência? Porque isso aí muda muito, tá? Deixa eu só antes de te responder essa pergunta. Essa questão de estudar muito, a minha realidade já era o oposto. Eu tinha muito tempo livre para estudar. E também é ruim, se tu não souber equilibrar, isso é muito ruim, porque gera muita ansiedade. Eu chegava a um ponto de não conseguir nem fazer atividade física de tão ansioso que eu estava. E aí foi difícil achar esse equilíbrio depois, por isso que eu te pergunto, né? Porque eu consegui depois ajudar, né, diminuir essa ansiedade a partir do próprio exercício físico. E coisas que hoje também a gente mantém ali na medida do possível para poder também ter a mente mais oxigenada. Mas por mais que, para mim vou ficar mais cansado, mas não, a gente falou, tava vindo, pelo menos tu falou de sedentarismo, é muito importante mesmo, ainda mais buscando esse objetivo que tu botou, né, que é PN de Minas. Porque o próprio curso exige, né, o próprio curso exige depois. Sim, eu tenho tentado conciliar tanto a atividade física e eu tenho tentado me preparar
focando no TAF, né? Corrida, focando em musculação para poder aumentar a força na hora da barra, na hora da flexão. Eu tenho focado bastante meus treinos no TAF. E assim, minha rotina, geralmente, no geral, é muito corrida, porque eu trabalho em 2 lugares e faço faculdade. E minha carga horária de trabalho chega a 14, 12 horas por dia. Então, assim, às vezes eu passo minha hora de almoço, eu vou lá no banheiro da empresa, sento, faço exercício, eu estou acordando de madrugada, indo correr, e depois da corrida eu já pego para estudar, porque eu sinto que é quando eu dou uma acordada, assim, para eu poder conseguir absorver o conteúdo. E aí, tipo assim, eu tenho tentado fazer de 24 horas, 48. Não sei que é uma fase, né? Vai passar. Se Deus quiser, logo serei aprovada aí. Mas enquanto eu não conseguir meu objetivo, minha rotina vai ser essa e eu não pretendia parar. Eu fiquei muito feliz dessa reunião no si, porque eu me identifiquei muito com a história do César, porque apesar de eu não ser mãe, eu venho de uma família assim que tem uma condição um pouco baixa, então não tem como eu parar de trabalhar para poder focar só no meu sonho. Pra vocês terem uma ideia, gente, aqui em casa nós somos 8 filhos, então é uma renda muito grande. Então, assim, meus pais me apoiam bastante na questão do meu sonho, mas financeiramente não tem como eu parar agora. Então, assim, ver que uma pessoa também teve uma rotina tão nesse pique, né? é, Explosão mesmo, para conseguir o que quer, é muito bom, porque, tipo assim, dá uma esperança de não vou ficar nessa para sempre. Vou para frente. Inclusive, o César até, Tenente falou assim que dormia nos livros de vez em quando, né? E essa noite eu fiquei muito chateada porque eu senti que meu estudo não rendeu justamente porque eu me peguei dando umas leves cochiladas ali no livro. Mas é isso aí que eu vou continuar fazendo até eu conseguir ser aprovada. Cara, é isso aí. Não tem. Esse próprio testemunho aí é fruto de que tu tá com um objetivo muito claro, né? O mais difícil tu já tem, é ter objetivo e ir para cima mesmo, tá? É esse tipo de mentalidade que faz tu ser aprovado depois. Depois tu vê que quando tu alcançar, tu vai ver que, pô, doeu mais que todos os outros, mas também tu vai ver que a recompensa para ti vai ser bem maior, bem maior. Tem várias histórias assim, cara, várias mesmo, várias histórias. Eu tenho alunos hoje que trabalham aí, sei lá, não sei quantas horas eles trabalham por mês, e mesmo assim eles conseguem sustentar uma carga horária assim, de como se tu tivesse, sei lá, de férias, assim. Tem os caras que são muito sinistros, assim, em conseguir conciliar tudo. E parece que quanto mais tu tem de tarefas, mais tu consegue absorver também, né? Eu já vi algumas pessoas falando, né? Se tu queres que alguém resolva algum problema para ti, tu entrega esse problema para alguém que está mais atarefado e não para alguém que está confortável. A chance dessa pessoa que está mais atarefada encontrar uma solução para aquilo é muito maior, porque ela já está numa frequência muito mais acelerada do que tu entregar para uma pessoa que está mais letárgica, mais parada. Isso é muito real. Quanto mais a gente faz, mais a gente tem a capacidade de fazer. Claro que não é saudável, né? A longo prazo isso não é saudável. Mas a tua prova tem, salvo engano, é 20 de outubro. Não lembro se a PMG era 20 de outubro. Mas tem prazo de validade, é um tiro, né? Um tiro que tem que ser dado. É verdade. Eu até pego uma frase muito, até sua, João, que eu coloquei, anotei, tá anotada no meu guarda-roupa, assim, quando eu abro e vejo minhas anotações, tá escrito, tipo assim, que o concurso não tem que ser um estilo de vida, tem que ser um tempo passageiro. E aí eu anotei essa frase quando eu vi você falando no YouTube, eu falei, é isso aí. Isso não é meu estilo de vida, isso é o tempo que eu tô passando agora. Isso é verdade. Eu acredito muito nisso, é só um tempo. Tanto é que hoje, mas tipo, que eu até falo aqui naquele vídeo, né, que hoje eu tô vivendo o estilo de vida que eu quero hoje. Por quê? Porque eu paguei um preço. O Serpa também tem um estilo de vida dele totalmente diferente do meu, né, Serpa? Totalmente diferente. Não, exatamente. Hoje eu posso fazer o que eu tenho vontade, cara. É assistir séries, eu posso me dedicar aos meus videozinhos do YouTube, que eu tenho um canalzinho ali também do que eu vejo na frente, eu coloco ali. Então eu posso fazer o que a pessoa, aquilo que a pessoa quer fazer, né? É tão bom não precisar estudar que
vale a pena o período que se passou, para agora não precisar ter que sentar de novo, estudar de novo. Então, tentar fazer bem feito uma vez só, não fazer pela metade, né? Sofrer aquele período, mas sofrer bem sofrido de Sim. uma vez só. Isso aí é muito, muito real, cara, muito real. Olha só, deixa eu abrir aqui de novo a minha câmera. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, deixa eu tirar aqui o desfoque. Tá vendo ali atrás, ó? Ó, cap, espada de oficial, algumas medalhinhas ali. Cara, isso aqui é só vocês, né? Não tô fazendo aqui mais pela motivação, tô mostrando. Depois é isso aqui, ó, botar na estante, é uma fase, é muito legal, tem ali coisas de pistola e tal, caps, livros, muito livro antes de tudo. É isso aí, é uma fase. Depois tá aqui, ó, tá no fundo, tá aqui atrás, né? Tanto é que eu não tava nem mostrando, mas é isso aí, tá? Depois vira tudo recordação, vira. Hoje, pô, é que nem o Serpa falou, a gente não precisa, pô, se eu quiser ficar da hora que eu acordo até meio-dia assistindo série, daí eu chego em casa às 7 horas, eu fico das 7 horas até meia-noite assistindo série, eu vou ficar? Quem é que vai me impedir? Só se eu tiver uma escala no dia, porque senão eu fico. Todo mundo aqui sabe, o Matos também sabe que se ele quiser, ele também faz. Só que ele quer mais, e eu também quero mais. E o negócio é tentar encurtar esse tempo de sofrimento, né? Então, pagar o preço bem feito de uma vez só, encurtar esse tempo. Isso, e pegando esse gancho, pô, eu sei que a gente já está indo longe aqui, mas não é a ideia, não é tirar o sono de ninguém aí, mas são coisas que a gente tá, pô, fica até esse horário aí, porque realmente são coisas que vale a pena serem ditas e ouvidas, né? Há uma questão, isso, ó, muita gente romantiza o estudo, isso não é estilo de vida, é verdade, isso é verdade, ô Juliana, isso aí, todo mundo sabe que não é saudável, eu mesmo passei em 2 experiências aí de parar no hospital com crise de ansiedade generalizada por estar estudando, eu sei que é uma merda. E muita gente pode cair também nisso por conta de trabalho, que nem a Camille falou. É Camille, né? Desculpa. Isso, Camille. Isso, né? Falou, 2 empregos e faculdade. Claro, isso, porra, não é natural isso aí. Se alguém acha isso natural, tá ficando maluco. Faz sentido. Natural é ter uma rotina, um trabalho, ou 2, às vezes, o normal é não por necessidade, mas por acreditar em algum objetivo. E beleza, é o que eu tenho hoje, essa é a minha realidade hoje. Mas eu só tenho outros afazeres porque eu quero, simplesmente porque eu quero. Esse é o natural, né? Então, quem está numa realidade diferente dessa tem que entender, não que seja normal, mas tem que levar como passageiro e fazer isso se converter em resultado, por mais difícil que seja, né? Pô, não é papo de coach, não, é a realidade. Porque se vocês não fazem nada, vai continuar igual? Vai continuar igual. E um gancho que eu queria puxar era o Serpa falou aquele momento que o concurso foi cancelado. O meu concurso do Serpa saiu em 2017. O edital, acho que a prova foi em agosto de 2017. E teve uma fraude na redação e a gente teve que fazer esse concurso novamente. Ou seja, a gente fez uma prova, abriram um inquérito civil, porque houve uma suspeita de vazamento do tema da redação e da construção, da confecção de outras questões de outras disciplinas. Não vou entrar no mérito disso, mas houve essa situação. O concurso foi suspenso, permaneceu suspenso por um tempo e foi anulado. Então, a gente tinha uma expectativa de ter sido aprovado já antes. A gente já tinha uma aprovação na mão. Ficou 1 ano e 2 meses, mais ou menos, nessa enrolação de lançar um novo edital, publicar um novo edital e convocar a nova prova. A outra prova foi em dezembro de 2018. E a gente teve que fazer de novo. E passar de novo. Ou seja, a gente está falando aqui de um resultado, terceiro colocado, nono colocado. Cara, é a mesma coisa, tá? Não muda nada, é 0,000 nada, assim, diferença. Mas a gente está falando de quem ficou lá em cima na classificação. Quanto a isso, Lisboa, importante falar, então ele foi cancelado, primeiro ele foi suspenso, né? Aí então existia uma esperança ainda, a gente estava dentro, com a quantidade de questões que a gente tinha acertado, a vaga era certa, né? Então ele foi suspenso, e pô, aí só suspenso, vai dar boa. Aí daqui a pouco foi cancelado. Aí eu me lembro muito bem que eu peguei a minha bicicleta, cara, e saí naquele dia que ele foi cancelado e chorei o trajeto inteiro, cara. Mas era um choro não de desânimo, de desistir, era um choro de raiva. E naquele dia eu não estudei. No outro dia eu já voltei. E os colegas meus que tinham umas notas parecidas com a minha, no primeiro concurso,
meio que largaram os estudos e um ano e pouco depois fizeram a prova e não passaram. Então eu pensei assim, pô, já deu quase certo na primeira, vai dar certo de novo, é só manter essa pegada, manter o mesmo ritmo que vai dar boa. E daí deu boa, graças a Deus. Manda, Gabriel. Boa noite, tenente. Boa noite. Tenente Serpa também, prazer. Puxando o gancho ali que o tenente falou sobre a questão ali da prova, eu fiquei pensando sobre a questão da ansiedade, né? Porque, assim, eu já vi o tenente Lisboa falando algumas vezes sobre ansiedade também, e eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim. E, inclusive, eu já abri isso pro tenente Lisboa, que eu não consegui nem fazer a prova da OAB, né? Eu me formei recentemente também, e eu não consegui realizar a prova por conta da minha ansiedade. Então, eu queria saber dos senhores, assim, mais o Tenente Serpa, porque eu já ouvi o Tenente Lisboa falando algumas vezes, como foi lidar com a ansiedade, assim, né? Fez a prova, depois a prova foi cancelada, a rotina do senhor era muito mais pesada do que a minha rotina hoje. Então, como que o senhor lidou, assim, com a ansiedade? Foi com atividade física. Eu sempre, desde pequeno, eu corri, gostava de correr, atividade física longa, assim, de corrida longa e bicicleta. Quando eu saía de bicicleta, eu andava cerca de 3 horas de bicicleta, então bastante tempo. E quando eu ia correr, era geralmente 1 hora, 1 hora e 5, 1 hora e 10 de corrida. E isso era, a não ser que tivesse uma chuva com frio, para eu não ir. E atividade física, musculação, corrida, bicicleta, para mim, eu acho que isso era o que me tirava a ansiedade. Até quando, às vezes, brigava com a mulher, né, e tal, dava uma discussão ali, pegava e saía correr. Saía correr, cansar, fazer o corpo oxigenar, para mim é isso aí. O que me ajuda na ansiedade é isso aí. Respondido, Gabriel. Perfeito, obrigado. Eu Eu- até pergunto porque também tem a questão da terapia e tudo mais, né? Mas, assim, pegar a experiência para ver o que os senhores fizeram, né? Assim, acrescenta muito. Eu fiz acompanhamento psicológico, mas durou pouco tempo, mas totalmente voltado para a questão de estudo e ansiedade. Ajudou, mas o que eu senti que ajudou mais foi mudar acompanhamento nutricional. Tava com deficiência muito comum, cara. Tu tá com anemia, né, com deficiência de B12, de ferro, vitamina D3, é muito comum isso daí. Tem pessoas que têm propensão mesmo pela alimentação, a própria questão emocional, ela leva a isso, né? Então, um aluno nosso aí, esses dias também me relatou que estava com deficiência de B12, de ferro. Isso é bem comum mesmo. E às vezes é um gatilho para tu ter essas crises de ansiedade, né? Não sei se tu chega a ter crise, né? Não precisa nem me responder isso, mas é um dos gatilhos para tu desenvolver essa ansiedade. Até recentemente eu voltei com acompanhamento nutricional, porque por mais que hoje eu não esteja estudando para concurso público, a minha performance não está voltada a isso, né? A minha performance hoje esteja voltada à produção de conteúdo, estudo, mexer com vários sistemas, eu mexo com uma porrada de coisas, tudo sobre tecnologia, marketing digital muito a fundo, tem uma rotina muito pesada com relação a isso. Busquei novamente, porque estava com deficiência de B12, de ferro, estava suplementando uma série de minerais ali, de novo, mesma coisa. Uma coisa que me ajudou muito também, melatonina. Cara, claro, não posso receitar isso para ti, mas às vezes, se tu tiveres condição, ir atrás. Às vezes está com deficiência de vários nutrientes e uma simples consulta ali com o nutricionista já te resolve 80% dos problemas. Isso é bem sério, tá? Porque às vezes tu pode querer se esforçar, que era o meu caso, eu vou correr, mas eu ia correr e tinha crise de ansiedade na corrida. Por quê? Porque estava faltando uma porrada de nutriente que eu não conseguia dormir bem, aí eu dormia mal, acordava ruim, aí atacava tudo, entendeu? É uma coisa meio que sistemática. Uma coisa leva a outra, e se tu tiver um ponto ali que está desajustado, acabou. Não sei se alguém viu aqui o e-book que eu tinha deixado ali para o pessoal, tinha dia que eu dormia 8 horas da manhã, cara. Não conseguia dormir, não é porque eu queria, é porque o peito ficava pesado, pontado assim, parecia que estava tendo um ataque e era da ansiedade. Não conseguia dormir, não dava.
entendeu? Aí foi ajustado com exercício, que nem o Serpa falou, e São com um conjunto de nutrição. coisas, né? É um Mental, conjunto, físico, tudo, tudo junto. nutriente, vitamina. É multifatorial, bem complicado. Ou vocês devem também, se outras pessoas que não falaram ainda, né, que nem abriram o microfone nem a câmera, devem também passar por isso às vezes, não com tanta frequência assim, mas sei lá. Mas saibam que às vezes algum ajuste nutricional ali resolve o problema inteiro. Com coisas simples mesmo, não são tem coisas, fórmulas ali que não são caras. Não são caras, e tu resolve. Melatonina mesmo, acho que tu com 40 pilas, 50 pilas, tu compra por 1 mês e meio, 2 meses. Manipulado já. E resolve grande parte do teu sono, do teu cansaço. Obrigado. É mais ir atrás da informação mesmo, né? E é bom essas conversas para isso. Vamos lá, pessoal. Mais alguém tem alguma pergunta para o Tenente Serpa? Ninguém? Senhores, eu posso dar por encerrado então a chamada? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer contribuir para a nossa discussão? Pode mandar no chat, abrir aí a câmera, o microfone. Ô, Tenente, eu quero agradecer aí o senhor, né, o Tenente Serpa, que, pô, hoje a live foi top pra mim. Foi top, ele deu uma motivada. O Tenente que passou por isso, né, era praça e aí virou oficial, fez a faculdade depois de 30 e poucos anos aí, e eu com 29 anos, às vezes fico cagando no pau aí nos estudos. Então, pra mim foi de grande valia. Muito obrigado, hein, Tenente. Abraço. Valeu, Davi. Vai dar certo, vai lá. É isso aí, senhores. A ideia era trazer esse fundo de realidade. Tá? Então, agradeço a presença de cada um. Eu vi que alguns ali já chamaram no WhatsApp para trocar uma ideia. Eu vou deixar aqui no chat aqui o link do meu canal, se alguém não conhece ainda. Fica a recomendação, lá a gente discute, claro que não durante 2 horas, tem vídeos mais curtos, né? Por favor, tem vídeos ali de 5, 10, 15, 20 minutos. Então, quem quiser, eu vou deixar ali na descrição. Tá? Vocês podem me procurar, vou deixar meu Instagram também. Eu vou deixar aqui para quem quiser trocar uma ideia sobre concursos públicos, beleza? Minha ideia não é vender nada para ninguém aqui, tá? Não tô querendo vender mentoria aqui para ninguém, tá? Mas se alguém tiver interesse, a gente conversa, tá? Não é nada comercial isso aqui, tá? A gente está realmente buscando trocar essa experiência, tá? Quem quiser simplesmente consumir conteúdo gratuito, meu Instagram e meu YouTube, a gente entrega muita coisa mesmo lá. A gente entrega conteúdo de qualidade, pode ver que não tem nada, vocês podem acessar, é tudo somente a realidade. Beleza? A gente está preocupado aí com o desenvolvimento de vocês. A gente está desse lado, a gente sabe como é difícil, certo? Então é isso. Fica aqui o meu agradecimento para vocês. Desejo uma boa noite a todos. E, Serpa, agradeço, não é qualquer um que aceitaria esse convite aí. Terça-feira à noite, tá? Mas a gente tem uma amizade bem legal aí. Espero que permaneça por muito tempo. Fechou, Serpa? Valeu, Lisboa. Obrigado. Qualquer hora eu passo aí em São Francisco de novo para te visitar. Fechou? Falou. Um abraço, pessoal. Agradeço, tá? Tá ali meus contatos. Desejo a vocês aí sucesso nos estudos, tá bom? Qualquer coisa, conte comigo, a gente vai estar sempre à disposição. Quem eu estava conversando ali, vamos trocar ideia. E é isso aí, vai dar certo para todo mundo, basta confiar aí. Fechou? Um grande abraço. Valeu.